Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Boletim Legislativo desta terça. Você é o nosso convidado para acompanhar as principais notícias aqui da Câmara e da nossa cidade. E olha só, o tema da educação está em alta no boletim de hoje, viu? Vamos te mostrar um projeto de lei que quer criar em São José um programa de bibliotecas itinerantes e também uma pesquisa internacional que apontou que o índice de leitura das crianças brasileiras não está nada bom, viu? E também tem mais notícias. Olha só, a gente começa falando da atividade parlamentar dos vereadores. Só neste primeiro semestre, os vereadores aprovaram aqui na Câmara mais de 90 leis. É o que você confere agora. Durante 40 sessões ordinárias do primeiro semestre de 2023, entre fevereiro e junho, os vereadores apreciaram mais de 6 mil documentos e aprovaram 91 leis. Dessas, 86 foram ordinárias e 5 complementares. Além disso, os primeiros 6 meses do ano ainda contabilizaram 20 decretos legislativos, uma emenda à lei orgânica e uma resolução. No total, foram apresentados neste primeiro semestre 292 projetos de lei, 21 propostas de decreto e 2 resoluções. Na área da saúde, um dos projetos aprovados autoriza a implantação do Programa de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde em âmbito municipal. Ainda na área, outro projeto de destaque institui o Programa de Incentivo à Utilização de Musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes ou transtorno do espectro autista. Já no setor de assistência social, os parlamentares aprovaram um projeto que isenta de pagar taxa de inscrição em concurso público municipal os candidatos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais, o CAD Único, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo. Na educação, a Câmara aprovou um projeto que autoriza a Prefeitura a instituir o ensino de música nas escolas municipais como matéria extracurricular e a contratar professores especializados. Na área de tecnologia, foi aprovado o projeto que autoriza a criação do programa Sanja Games, com ações voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, além da criação do programa Sandbox São José, que visa a inovação científica, tecnológica e empreendedora na cidade. Com foco na preservação do meio ambiente, um dos projetos aprovados no primeiro semestre de 2023 autoriza a criação de pontos de coleta e descarte de resíduos têxteis. Outra proposta autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de lixo reciclado nas escolas da rede pública municipal. Nas leis complementares, destaque para a mudança na tabela de professores municipais com a adoção do piso nacional da categoria e para o ordenamento urbanístico da cidade, com ajustes em parâmetros do zoneamento e alterações no plano diretor, como desconto em taxa para edificações até o final de 2024. E ainda no tema de projetos de lei, a gente fala agora de uma proposta aprovada pelos vereadores que vai expandir o acesso à leitura aqui na cidade. O objetivo da matéria apresentada pelo vereador Fabião Zagueiro é criar em São José um programa de bibliotecas itinerantes que vai trazer a bairros afastados da cidade exemplares de livros das bibliotecas públicas que poderão ser emprestados aos moradores. É o que você confere na reportagem. É em meio aos livros que muitos sonhos nascem, como os dessas crianças de uma escola municipal que despertaram o interesse pela literatura a partir das atividades nas salas de leitura. E é na curiosidade e admiração pelas histórias e personagens que elas, aos poucos, vão tomando gosto pelas letras. Hoje nós temos muitas influências, recursos midiáticos, mas a leitura literária, essa leitura que viaja para o mundo da imaginação, que amplia o vocabulário, acho que esse é o maior desafio, levar essa possibilidade para além dos muros da escola. Mas o acesso à literatura nem sempre é tarefa fácil. Quem mora longe das bibliotecas muitas vezes não tem tempo para adequar a rotina e conseguir alugar um livro nos horários de expediente. Uma realidade que pode mudar. É que a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro que vai criar em São José um programa de bibliotecas itinerantes. A ideia é percorrer bairros afastados com obras das bibliotecas públicas que ficariam à disposição dos moradores para aluguel. Os nossos jovens, a nossa comunidade, principalmente na periferia, não tem o costume da leitura.
Então, o nosso pensamento dessa biblioteca itinerante é que vá até as regiões, até as periferias, através de um furgão ou de um ônibus, para começar a fazer essas crianças nossas não ficar só no celular. E também ela começar a ter o hábito da leitura, levar a literatura e mais cultura para as regiões, para as comunidades, principalmente para a nossa cidade. Segundo o texto da proposta, o programa de biblioteca itinerante vai conter acervos infantis, juvenis e adultos. A ação vai ser realizada aos fins de semana em locais pré-determinados e de fácil acesso ao público. Para alugar um exemplar, basta apresentar CPF e comprovante de endereço. Para as crianças e menores de idade, caberá ao responsável fazer a inscrição. O pensamento é que ela ande pela cidade toda, por toda a nossa cidade. Um encontro com o secretário da Educação ou até com a Fundação Cultural e vamos ver qual que é o itinerante que essa biblioteca vai fazer. E esse formato itinerante já foi experimentado por uma ONG da cidade que desenvolve projetos de incentivo à leitura e à arte. Um desses programas, que antes acontecia somente na unidade, passou a percorrer as escolas da cidade com contação de histórias, rodas de conversas, entre outras atividades, tudo para o fomento da leitura em São José. Hoje nós não temos que só receber em um único espaço físico, caminhar, levar de forma itinerante, amplia esse universo de sabedoria, de conhecimento, de trocas. Nós fizemos vários lançamentos em escolas públicas de livros e as crianças conhecem o livro, elas declamam alguma poesia, elas leem algum capítulo ali no dia do lançamento. A ONG ainda desenvolve um sarau para incentivar que as pessoas leiam mais e tenham contato com outros tipos de textos. A ciranda de poesia acontece sempre no último sábado de cada mês, a partir das 19h30, se estende até umas 22 horas. Então o próximo vai acontecer agora no dia 29 de julho, às 19h30, aqui na sede da Companhia Cultural Bola de Meia, com o escritor Ismael Luz. Ele estará lançando o seu livro O Homem Imanente. E para ampliar o alcance social do projeto, o programa de biblioteca itinerante também vai recolher doações de livros, uma forma de despertar o interesse em quem não tem acesso à leitura literária. É assim muito valioso a gente ter políticas públicas que convergem com o trabalho que a gente já desenvolve na escola. Então, se a gente tem um espaço, uma biblioteca itinerante, que as famílias podem buscar o livro, levar para casa, ler com seus filhos, acho que é mais uma oportunidade de desenvolver o potencial que a literatura e que a leitura, de modo geral, tem nas famílias e tem nas nossas crianças. E a literatura e a arte andam de mãos dadas. Além de ampliar o vocabulário, o contato com os livros desperta a criatividade e ajuda, inclusive, na construção de outras modalidades artísticas, como música, dança e teatro. Quando o público para assistir uma história que às vezes a gente já conheceu na infância, de um livro que a gente leu lá atrás, e vem para um espetáculo que está contando a mesma história real, representando ali na sua frente, eu acho que a magia, o lúdico, invade o coração de uma outra maneira, assim. Então, junto à leitura, o teatro, a música, a dança. E agora um deleite de poesia para os nossos telespectadores. O vocábulo na boca, a boca escarra o fato esbarra na língua, a língua no assoalho dos sons. No poema, a palavra é solidão. Salve a poesia. E aí, tá em busca de emprego aqui em São José? Se sim, eu converso com você. Nós separamos na agenda de serviços as vagas de trabalho disponíveis na cidade. Então, é só ficar de olho e muito boa sorte a todos. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga, ajudante de montador de divisórias, ajudante de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, auxiliar de pedreiro, auxiliar de manutenção predial,
azulejista, camareira, carpinteiro, cozinheira, eletricista, empregada doméstica, mecânico de motores GLP e diesel, montador de estruturas metálicas, montador de móveis de madeira, motorista carreteiro, motorista de furgão, operador de telemarketing, operador espargidor, pedreiro, pintor, pintor de eletrostática, técnico de fogão, técnico de manutenção elétrica, técnico em eletromecânica e combustão, técnico em eletromecânica, vendedor interno, vendedora e vendedor externo. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E voltando no tema da leitura, agora a gente comenta sobre uma notícia nada positiva. Uma pesquisa internacional que realizou testes de habilidades de leitura entre crianças colocou o Brasil quase na última posição do ranking de países avaliados. Ficamos no 39º lugar entre 43 países. Isso revela um déficit no ensino brasileiro e, segundo especialistas, a leitura é a porta principal para o aprendizado em diversas áreas do conhecimento. Mariana tem 15 anos e faz parte da geração sem telas. Diferente da maioria dos adolescentes da mesma idade, ela não tem um celular. E a diversão vem da leitura. Tudo começou quando se apaixonou pelo gênero de romance. Eu gostava muito de assistir séries e através dessas séries eu queria muitas vezes ver um resumo. Só que como não tinha, porque a gente tinha que esperar o capítulo lançar, aí eu fui procurar histórias que as pessoas inventavam para poder tirar essa ânsia um pouco de dentro de mim. Com isso, eu fui começando a gostar mais sobre o gênero de romance e com isso eu fui querendo explorar novas áreas da literatura. Outro exemplo de amante dos livros é a Isabel, de apenas 11 anos. O gosto pela leitura veio dos gibis, de onde ela aprendeu a se conectar com as palavras. O interesse foi tanto que ela até participa de campeonatos de soletração e foi vencedora na categoria para menores de 12 anos. Eu soletrei a última palavra e eu achei que estava errado. Mas aí depois que a moça falou que estava certo, aí todo mundo comemorou, assim, né? Todo mundo subiu lá no palco e ficou abraçando, assim, da minha unidade. Foi muito legal. E a Cláudia conhece bem o quanto a leitura é transformadora. Ela é orientadora pedagógica e percebe, nos alunos, a evolução que o gosto pelos livros traz no aprendizado e no desenvolvimento. E uma forma de incentivar o contato com as letras é a partir de atividades lúdicas. Procuramos incentivar a leitura e a escrita dos alunos por meio de livros colocados à livre disposição deles, que eles podem acessar a qualquer momento para poder desenvolver seu interesse pela leitura. Também temos outras atividades, como contação de histórias, onde a nossa profissional, contadora de histórias, Isabel Bezerra, vai até as unidades, faz a divulgação de livros por meio de contação de história e incentiva a participação das crianças por meio do teatro, né? Mas a nível nacional, nem todas as crianças brasileiras têm acesso aos livros e à literatura. Dado comprovado em um exame internacional que mediu as habilidades de leitura de crianças entre 9 e 10 anos. 43 países participaram do estudo e o Brasil ficou muito aquém do esperado. Ocupamos a 39ª posição, abaixo de países como Azerbaijão e Uzbequistão. As provas foram feitas em 2021 e mostram o efeito da pandemia na educação brasileira. A falta de acesso prejudica bastante. Conforme a gente vai dando acesso a essas bibliografias, a essas leituras, a criança vai se interessando, vai embarcando na história, vai se interessando. Então, eu acho que o grande incentivo e a grande pegada é dar acesso mesmo às crianças e motivá-las. Apesar do número ruim no cenário nacional, as escolas de São José dos Campos possuem números mais animadores. De acordo com a Prefeitura, a rede de educação da cidade alcançou a nota média de 6,8 e o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Essa especialista diz que esse hábito da leitura deve começar logo cedo e pelos exemplos dos pais dentro de casa.
Eu acho que a leitura é fundamental em qualquer idade, para qualquer pessoa. Só que quando você começa, você estimula desde cedo, você dá o exemplo dentro de casa desde cedo, as crianças automaticamente se interessam, né? Porque quando você envolve a criança é envolvida. Então, se os pais só ficam no celular, só ficam no computador, só ficam nas telas, provavelmente as crianças também vão ficar. A Tatiana também defende que o interesse pela leitura pode vir das ilustrações. E essa é outra dica. Aliar o texto com as figuras pode ajudar a despertar a curiosidade pelos livros. Eu acho que você tem que buscar livros apropriados à sua faixa etária, ao seu desenvolvimento. Não adianta você dar para uma criança de 10, 12 anos livros muito complexos ou muito difíceis de serem lidos, porque ela não vai ler, ou vai ler sem nenhum interesse. E lembra da Mariana, lá no início da reportagem? Ela conta que a poesia também pode ser uma boa ferramenta para acessar outros mundos através da leitura. Eu gosto de poesias, que para mim a poesia é uma forma da gente se expressar, coisas que a gente não consegue se expressar com ninguém. E muitas das vezes a gente entende, mas outras pessoas não vão entender. Mas se a pessoa procurar entender, creio eu que ela consegue. Bom, e que a gente possa garantir condições para que as crianças brasileiras não só aprendam a ler, mas também tenham gosto pela leitura, que é transformadora. E quando falamos no ensino brasileiro, outra triste realidade que chama atenção é dos nossos professores. Uma pesquisa mostrou que mais de 30% dos professores brasileiros sofrem com a chamada síndrome de burnout, que é um esgotamento físico e emocional. Para comentar sobre esses dados, o Samuel Strasser recebeu uma psicóloga no Boletim Entrevista, que vai tentar nos explicar melhor sobre a síndrome e de que maneira enfrentar essa situação. E no Boletim Entrevista de hoje a gente vai falar sobre a saúde mental dos professores e por isso eu estou aqui com Débora Lima, psicóloga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E, Débora, a gente tem alguns dados, né, que falam sobre a saúde mental dos professores que apontam que 21% dos professores têm uma saúde mental, né, consideram que tem uma saúde mental ruim ou péssima. Né? Ao que a gente pode atribuir, né, essa saúde mental ruim no ambiente escolar, e não só no ambiente escolar, mas no ambiente de trabalho? Bom, o burnout, né, esse esgotamento, né, é um termo em inglês, mas que ele já traz um significado de acabou, assim, interrompeu, acabou a gasolina, acabou o combustível, então, fim, né? Então, esse esgotamento mental que nós falamos, né, não chega a ser uma síndrome, não é uma síndrome, né, no burnout, mas ele trata-se, sim, de uma doença, né, emocional que precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Então, se você tem alguns sintomas, se você está sentindo algumas coisas, ou você ficar atento, né, a esses sintomas é importante para que você entenda que em algum momento, né, você vai precisar tratar isso de alguma forma, né, e o ambiente escolar, isso acontece muito por conta desse esgotamento, dessa alta demanda de muita informação, né, uma demanda que vem de ensino, você usa muito essa capacidade mental, né, o tempo todo para ensinar, para cada aluno no seu ritmo, né, cada criança, né, aluno, adolescente, está num nível, então acaba puxando um pouquinho mais, né? E eu acho interessante a gente pontuar que o trabalho dos professores, né, ele exige um conhecimento, um domínio da matéria que ele dá, né, mas também exige uma inteligência interpessoal muito grande, né, porque ele a todo momento está lidando com outras pessoas ali, várias pessoas diferentes dentro da sala de aula, né? E muitas vezes exige mais da saúde mental dos professores, da inteligência emocional desses professores, né? Essa questão de mesclar essas inteligências, né? Eu preciso passar bem a minha matéria, mas eu também preciso investir na inteligência pessoal, né? Complica mais a vida do professor de
ter que ser, ao mesmo tempo, meio psicólogo e ainda um professor de matemática, por exemplo? São vários papéis, né? Em alguns momentos você tem que ser ali o professor, né? Para aquele aluno com alguma dificuldade, você tem que puxar mais para um, você tem que ser mais paciente para outro. Então, requer mudanças, né? Para esse profissional que tende a ter um esgotamento, né? O burnout, quando a gente entende o burnout, é um esgotamento crônico, né? Não chega a ser assim um estresse, porque o estresse faz parte do nosso dia a dia. Todos nós passamos por isso em algum momento do nosso trabalho. Então chega até a ser um estímulo para você se desenvolver. Mas quando você é muito estimulado, muito cobrado, ou você não consegue administrar muito bem o seu tempo, também tem os dois lados. O ambiente que você está às vezes é muito complicado, muito tóxico, que né? Enfim, tem uma outra esfera em cima disso, também acaba complicando, né, acaba ajudando a contribuir para esses sintomas, né, para esse estado de burnout. Então, o burnout, na verdade, ele é o ápice, né, de um ambiente, de um período de estresse que a pessoa está vivendo, né? Seria um evento de esgotamento. De esgotamento, exatamente. Então, uma coisa é você ter o estresse diário, naquelas doses que todos nós passamos, por pressão, prazos, né? E por mais que você ame o seu trabalho, você tem entregas a serem realizadas. Um professor também, né? Tem que cumprir uma grade, ele tem que cumprir ali um cronograma, né? Com as provas. Então, muito trabalho para casa também. Muito trabalho para casa, né? Lidar com os pais, lidar com a própria gestão da escola, né? Então, tem tudo isso. São frentes ali, são necessidades que ele acaba encarando e que pode gerar, sim, um estresse que passa um pouquinho. Então, é importante que essa pessoa entenda, né, o que falta planejamento, eu preciso gestar meu tempo, eu preciso me descansar mais, eu preciso cuidar mais. Então, é importante cuidar de tudo isso, né? Eu acho que é bom a gente até ir encaminhando para isso mesmo. Como prevenir, e se por um acaso o professor ele chegou numa situação já de burnout, de estresse, que ele não está conseguindo mais lidar com essa pressão do dia a dia, né? Como ele sair dessa situação? A partir do momento que o profissional entra nessa situação de esgotamento, é muito importante que ele busque ajuda, né, de um profissional capacitado para lidar com isso, e comece aos poucos diminuindo o ritmo que a gente chama, né? O professor, no caso, ele não fica só em sala, né? Não é só o momento de sala de aula, né, que fica ali, né, dando os conteúdos. Ele também prepara isso fora do período do seu expediente, né? Então isso é muito comum dos professores, o que também acaba contribuindo para tudo isso. Mas é importante trabalhar com os limites em tudo isso, né, para que isso não aconteça. E se vier a acontecer, sempre buscar ajuda e diminuir o ritmo, né, aos poucos, né. O momento de descansar, né, umas 2 horinhas antes de você descansar de fato, você dormir, você começar a falar, não, agora deixa eu parar de trabalhar, deixa eu agora desligar mesmo e desligar de fato né, o máximo que puder, até de redes sociais, e poder ter um sono tranquilo. Tem pessoas que precisam de 6 horas, mas é no mínimo 6 horas, 8 horas, né? Então tem um descanso, uma atividade física, tudo isso vai contribuir para que essa pessoa saia desse esgotamento emocional, né? E ela consiga realmente falar, nossa, agora eu consigo lidar melhor, porque é como se fosse a pilha ali, sempre Aí você começa a não gostar do seu trabalho, você começa a sentir que está muito cansada, não tem mais paciência, uma coisa que você gostava muito de fazer há tempos atrás, você passa a não gostar, então já é um sinal que você precisa olhar para isso. Uma boa saúde emocional, ela é construída aos poucos também, né? A gente precisa lidar com isso, ter ajuda de profissionais, porque não é de um dia para a noite que a gente entra numa situação de burnout, e também não é do nada que a gente consegue sair. Mas, Débora, muito obrigado pela sua participação aqui, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Voltamos para o estúdio. Muito obrigado, Samuel. E agora a gente vê como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã.
Esta terça-feira alterna períodos nublados e de sol pleno durante a tarde. Há pouca chance de chuva. A máxima é de 27 graus e a mínima de 15. Pouca chance de chuva também amanhã, quarta-feira. Céu com poucas nuvens e muitos períodos de sol. A máxima é de 27 graus e a mínima de 14. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o boletim desta terça. Continue ligado na nossa programação e, claro, acompanhe todos os nossos programas e novidades no nosso Instagram, o @TV Câmara SJC. E se perdeu alguma informação, tá tudo no YouTube da Câmara. É só acompanhar. Câmara SJC. É isso. A gente volta a se encontrar amanhã. Um abraço.